Eu sempre vivi com medo. Sempre. O medo sempre foi muito presente. Muito mesmo. Não tem como não ter medo quando você é tratado como um demônio, entendeu? Como as pessoas veem você como algo de errado. Você é a pessoa que vai para aquela idealização de inferno. Você é a pessoa que ninguém quer andar na rua. Você é a pessoa que não merece amor. Ou você é a pessoa que você só é um corpo para ser usado. É muito parecida as vivências, né? De corpos trans. O estigma, o preconceito, a exclusão familiar são os primeiros vieses a serem encontrados, né? A exclusão social, a exclusão de trabalho, e tantas outras exclusões, né? São muito constantes. Lembrando do cenário de Brasil como um país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo, né? Eu acho que essa estatística já demonstra, né, tanto o grau de vulnerabilidade dessa população, mas como também o quanto a gente ainda precisa caminhar, né, em relação a essa questão dos direitos da população LGBTQIA+. Quando eu era criança, minha mãe era muito chamada na escola, porque eu dizia que eu era um menino, eu apanhava por causa disso, sofria diversas violências dos colegas do colégio por conta disso. Muitas das vezes a gente tem que se camuflar, né, dentro de uma aparência, dentro de um outro vínculo de uma maquiagem, para não dizer que realmente gostaríamos de ser, ou como nos sentimos ser, para ser incluída e ter a garantia do emprego. O direito a sair de dia é um direito que há 10 anos, 15 anos atrás, a gente não conseguia ver travesti de dia. O que eu posso dizer é cidadania plena. Cidadania plena abarca o quê? Saúde, educação, mercado de trabalho e moradia. Né? Eu acho que cidadania plena é isso. Eu acho que todo ser humano deveria ter acesso a isso. Mas a gente sabe que a gente vive num país desigual. E quando se fala de travestis, transexuais... Eu acho que a gente tem muito ainda no que caminhar, né? Lembrando do cenário de Brasil como um país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo, né? Eu acho que essa estatística já demonstra, né, tanto o grau de vulnerabilidade dessa população, mas como também o quanto a gente ainda precisa caminhar, né, em relação a essa questão dos direitos da população LGBTQIA+. Nasci numa família de pessoas religiosas que acreditavam que o meu corpo era um corpo demonizado. Logo a partir da minha primeira experiência sexual fui colocada para a rua. Tive sorte, fui privilegiada porque encontrei um companheiro que me acolheu junto com a família dele, mesmo com toda a vulnerabilidade que aquela família tinha, né? Uma casa com 14 pessoas, onde chegava mais uma para dividir, né, um prato de comida, era um pouco diferente. Tive que enfrentar a prostituição porque eu tinha um sonho, né? E também tinha uma resposta para dar à minha família. Eu queria me formar, eu queria ser enfermeira. E assim eu fiz. Na academia já eu descobri que tudo que tinha passado antes não era tão ofensivo quanto está lá, né? Lá me perguntavam por que eu estava lá. Isso me feria muito mais. Na rua eu levava uma garrafada, jogava um mijo, jogava um coco, mas a dor era momentânea, doía ali e depois passava. Tentar resistir ali naquele espaço realmente foi muito doloroso. Mas eu consegui, porque meu foco era único. Era demonstrar para minha família que o que eles fizeram foi errado. Eu era uma criança e me colocaram na rua. E eu consegui. Depois que eu saí da academia, eu vi que não era só você ter educação para você conseguir ter acesso aos lugares, para que as pessoas lhe aceitassem, para que as pessoas quisessem que você estivesse no mesmo lugar que elas. A questão de emprego nunca foi fácil, né? Porque quando se manda o currículo, é um currículo bem agradável, um currículo onde
com muito suor, conseguiu ocupar muita coisa, mas o corpo de uma travesti dificilmente quer ser ligado a uma estrutura. Eles não querem que ligue, né? O estigma e o preconceito ainda é muito grande. A gente ainda está na margem da sociedade. E quando se transversaliza com outras questões como de ser pobre, preta, né? Tudo isso dificulta mais ainda. Quando a gente vai falar do mercado de trabalho, a gente tem que ter dados de uma determinada população. A gente tem um órgão no Brasil que se chama IBGE, que é o Instituto Brasileiro Geográfico e de Estatísticas. Esse instituto ele faz um mapeamento da população brasileira. E ainda assim que nós tivemos governos que foram abertos à discussão sobre a pauta da transexualidade, travestilidade ou até sobre a população LGBTQI, não procuraram fazer com que essa instituição procurasse essas pessoas ou procurasse essa população para fazer um mapeamento. Porque é assim que se constrói políticas públicas. Né? Para construir política pública, eu tenho que saber onde mora, se tem educação, se não tem educação. E, infelizmente, a gente não tem. A gente tem uma política hoje que é muito frágil, que não vai ser derrubada, mas é fragilizada, né? Porque são os estados que promoveram centros LGBTs, institutos, para poder mapear essa população e saber onde está, o que ela pode fazer. Porque assim, o mercado de trabalho, ele não, infelizmente, ainda assim que hoje as empresas elas procurem, né, levar essas pessoas para o mercado de trabalho, ainda é muito difícil, porque assim, as pessoas não estão habituadas. Se você perguntar para alguém se hoje o convívio delas com pessoas trans e travestis existe, é inexistente. Sempre busquei ser diferente, né? Após eu conquistar as pessoas que trabalhavam comigo naquele ambiente, né, que eram mulheres de boa parte e também homens, né, pessoas cisgêneras, eu disse que queria ir mais avante. E aí foi então que eu procurei, né, garantir o direito à minha identidade de gênero naquele espaço, né, onde naquele primeiro momento eu recebi um não, onde eu não poderia ser chamada pelo meu nome social, né? Até então eu não tinha feito a retificação do nome, como também eu não poderia utilizar o banheiro de acordo com o meu gênero, como eu me sinto, né, bem, eu me sinto satisfeita, que é o uso do banheiro feminino. Ninguém tem uma travesti ou transexual, pessoa trans dentro de casa como amiga de balada, como amiga de colégio, como amiga de faculdade. É quase impossível isso, é quase utópico, vamos dizer a verdade, entendeu? Então o mercado de trabalho também faz essa parte. Né? Como é que eu vou entrar numa empresa, como é que aquelas pessoas não vão se incomodar? Então o mercado de trabalho não é só você pegar e dizer assim, não, a minha vaga hoje é para a pessoa trans e travesti. É uma estrutura que tem que fornecer a essas pessoas. E a partir daí eu tive alguns entraves, né? A empresa me proibiu de utilizar o banheiro daquele andar, o banheiro feminino, né? Me dando a única oportunidade de utilizar o banheiro masculino, que era um choque cultural. Porque muitas das vezes, quando eu entrava no banheiro masculino de propósito, tinha homens que entravam no banheiro, quando me via ali, ele voltava, porque se deparava com outra figura, né, de um banheiro que é construído pela questão do gênero masculino. Então, via uma pessoa ali de uma aparência de um gênero feminino, é um choque para aquela pessoa que entra naquele momento ali. E eu passei a frequentar, tipo, um andar a mais do que o meu, um andar abaixo, 2 andares abaixo do que o meu, para poder utilizar o banheiro feminino. E até então, isso escondido da empresa, né? Porque eu sabia que ali não era possível. E aí foi quando descobriram, né, nesse descobrimento, disseram que eu não poderia utilizar mais esse banheiro, somente o banheiro masculino, e me deram outra alternativa, que seria um terceiro banheiro, que até então eu não sabia qual seria esse terceiro banheiro. E aí, em um certo momento, em uma reunião com o meu gerente, ele me oferece o banheiro de pessoa com deficiência. Eu disse que não iria utilizar aquele banheiro, né, um terceiro banheiro, até porque nas condições que me foram oferecidas eram totalmente algo que seria humilhante até eu aceitar. Porque não se preocuparam com a limpeza, com a higienização do banheiro, né? Então não se preocuparam nem comigo mesmo. As mulheres trans, elas sofrem todo tipo de violência que você imaginar. É a violência contra a mulher, é a transfobia, até porque, para nós homens trans, existe uma coisa chamada passabilidade para pessoas trans. Significa que uma pessoa com passabilidade, ela consegue se passar em ambiente como uma pessoa cis. E pessoas com passabilidades, elas são mais respeitadas.
Por que elas são mais respeitadas? Porque não vai ser um homem de peito, um homem com voz fina, ou uma mulher de gogó, uma mulher com o órgão genital dito masculino, né? Vai ser uma pessoa que você olha e é aquela frase, menino, nem parece. Nem parece. Eu não diria nunca. Então é muito mais difícil para uma mulher trans esconder isso. E elas querem esconder. Mas elas não querem esconder só por elas. Elas querem esconder porque a gente está no país que mais mata pessoas trans no mundo. A gente tem uma expectativa de vida de 35 anos. Em que país você tem uma expectativa de 35 anos para a sua população? Sabe? E a gente está no Brasil, né? Um país miscigenado, um país que veio de diversas situações exploratórias até, né? Construídos nessas bases exploratórias. Me levaram presa, porque eu estava atrapalhando o comércio deles. No sistema prisional, né? Fui estuprada, torturada várias vezes, mas mesmo assim ainda eu tinha um diferencial. Mesmo que se fosse por ser travesti, preta, não receber visita, ser esquecida, ter uma formação na área de enfermagem, eu era a pessoa que, se tivesse uma rebelião, eu era a pessoa perfeita para jogarem dentro do presídio e tentar se virar como pudesse, né? Ajudar as outras pessoas e aí facilitar que não tivesse tanta escolta para sair, né? Até porque os policiais não conseguiam subir lá nos morros, né? Onde tinha a maior aglomeração de pessoas. Passei 3 anos e 3 meses presa até ser absolvida com a filmagem. Perceberam que tinham colocado as pedras de crack dentro da minha bolsa. Não recebi nenhum perdão da juíza, mas ela disse que não tinha culpa. Ela olhou pra mim e disse, eu não tenho culpa, eu julguei pelo que estava aqui. Tentei entender ela, mas não sei se dá pra entender com tudo que eu passei, né? A fonte da homofobia, da transfobia é o machismo. E eu, como mulher, como mãe, não posso achar que isso não é comigo, é com os meus, é com meus filhos, é com minha filha, é com a sociedade, é com o vizinho, né? Com a geração que já nasceu, que vai nascer, porque isso realmente é uma luta, né? Que não para, é uma luta que ela avança, que avança no diálogo, na educação, na formação das pessoas. É muito importante essa formação. Porque o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, que mais mata pessoas trans no mundo. Então, é uma banalização da violência, inclusive, né? Muitas pessoas trans nem sequer têm a identidade de gênero respeitada mesmo após a morte, né? Porque é bem comum a imprensa divulgar a pessoa trans, mulher, tratando no masculino, né? E isso é uma dificuldade que a gente tem constante, né? Razão pela qual, inclusive, a gente vem atuando junto com os movimentos sociais, cobrando do Estado ações específicas em relação a toda essa violência transfóbica que vem ocorrendo, né? Como no caso, por exemplo, da própria companheira Roberta, que teve 40% do corpo queimado, né? Aqui no centro do Recife, em decorrência de transfobia também. Sabe? Então, assim, o que é que o governo do Estado, o que é que as autoridades públicas têm feito em relação à violência, têm feito em relação à dificuldade de emprego que essa população tem, a dificuldade no acesso à educação, a dificuldade no acesso à saúde, a dificuldade no acesso a medicamentos, sabe? O que é que as autoridades estão fazendo em relação a toda essa questão que não é de agora, mas que num contexto de pandemia se agrava ainda mais a vulnerabilidade dessas pessoas que já eram vulneráveis antes do coronavírus. O papel do ativismo é procurar Câmara de Deputados, todos esses deputados federais, vereadores, que fazem parte de um governo municipal ou federal, para poder criar leis, para poder buscar os nossos direitos, para poder a gente ter um acesso, né, a toda política pública. Antigamente, quando tinha alguma coisa que, né, era eu que levava a bandeira, assim, só tinha uma bandeira LGBT, que era quando eu levava, ou eu mandava, ou as pessoas pegavam comigo. Hoje em dia a gente vê essas caminhadas, essas passeatas, esses fora por aí, né? E a gente vê, sabe, um monte de bandeira. Então isso, sabe, vejo que realmente o caminho é esse mesmo, é fincar a bandeira, levar a bandeira para todos os lugares, levantar a bandeira na saúde, no turismo, na empregabilidade, dentro da OAB, dentro das universidades, sabe? Porque é uma população significativa que é
massacrada. E um país que já quebrou muito tabu em relação à diversidade, em relação à cor, né? Mas é um país que não consegue entender que existem pessoas que não se identificam com o gênero a qual foi designado quando nasceu, né? Então, é muito sofrido. O gostar de ler livros vem justamente dessa consequência de não conseguir interagir com outras crianças e outros adolescentes, né, na época da infância e da juventude, né? Tem ainda hoje um processo de bullying, né, que é uma coisa séria que a gente deve trabalhar, inclusive, né, a questão de bullying na escola, bullying na família, bullying no contexto social, em que muitas vezes, né, essas crianças ou esses jovens LGBTQIA+, né, são vítimas desse isolamento ou terminam não tendo alguém por perto para dar esse tipo de acolhimento e esse tipo de companhia, né? Infelizmente é uma realidade. O preconceito e a discriminação é um fato que existe dentro da própria família também, né? E como é que a gente pode estar lidando com situações como essa, né? Eu, na minha infância, por exemplo, a minha companhia eram os gibis, né? Eu gostava muito de ler gibi, até porque na história, em quadrinhos, né, é um cenário perfeito em que tudo acaba bem, né? Infelizmente, na realidade, isso não acontece, principalmente para a população LGBTQIA+. Era como se fosse até uma fuga da realidade propriamente, né, para poder imaginar ou vislumbrar um cenário perfeito em que, apesar das brigas de Mônica e Cebolinha, todo mundo acabava na tranquilidade e a história sempre tinha um final feliz, diferente da realidade de muitas pessoas LGBTQIA+, tanto no estado como no país como um todo, né? Se a gente for levar em consideração somente o que as pessoas falam, né, sem estudar ou sem abordar a temática nos textos ou nos livros, a gente vai começar a pensar que ser LGBT é uma coisa ruim, feia, que é vergonhosa para a família, como eu escutei muitas vezes. Acredito que em julho de 2021, em uma festa lá na casa do meu irmão, que é mais novo do que eu, meu pai, né, não sei se foi a bebida, mas ele veio me abraçar e veio me pedir desculpa. Né? Então, assim, isso para mim foi muito simbólico, porque eu sei o quanto eu sofri psicologicamente em tentar entender o porquê dele nunca ter feito isso antes, né? E porque eu ter me submetido a tantas violências poderia estar dentro da família, né? Mas que a gente precisa estar desconstruindo para fazer com que esse corpo, né, e esses sujeitos, eles entendam que somos pessoas e somos seres humanos, né? Capazes com suas qualificações, com suas especificidades, né? Assim como qualquer outra pessoa hétero ou cisgênera diferente. Eu acho que o Instituto Boa Vista, ele surgiu, não existia centro de referência LGBT, então a gente trouxe um projeto que funcionava como tem um centro de referência LGBT, né, com psicólogo, advogado, sabe, para estar recebendo essa demanda, fazendo essa intermediação familiar. Então, assim, o IBV, a essência dele também veio com isso. Mas aí, como a gente tem um centro de referência LGBT, o que é que a gente faz? Quando a gente vê uma demanda dessa, a gente caminha para o centro de referência LGBT, que é da Prefeitura do Recife, que é bem estruturado, né? Que já tem um financiamento, que já está ali dentro né? da economia mesmo, do orçamento da Prefeitura. Então, é isso que a gente vai, eu digo que é semeando. O fato de eu estar aqui agora, né, nessa posição enquanto parlamentar ou enquanto advogada também, né, constitui uma vitória, mas também é uma denúncia, né? Porque, veja, quantos anos de Assembleia Legislativa foram necessários para que tivesse pela primeira vez uma pessoa trans, né, dentro de um gabinete. Somente em 2017, depois de quase 100 anos de advocacia, no estado de Pernambuco é que tem uma pessoa trans dentro da OAB aqui no estado, sabe? Então, assim, veja a situação de vitória, mas ao mesmo tempo de dificuldades, né, que demonstram ou justificam ou deixam explícitas, digamos assim, o quanto vulnerável é essa população, né? Que até hoje não teve acesso a esse mercado de trabalho, não teve acesso a esses espaços públicos de tomada de decisão, a esses espaços estratégicos institucionais, né, que podem dar para essas pessoas uma nova perspectiva de mundo ou de futuro diferente da prostituição e da marginalidade
que é o grande caminho para que porque muitas mulheres trans vão, já que não tem outra alternativa, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que se configura uma conquista, mas é também um desafio no sentido de inserir outras pessoas nesse cenário, né, de tomada de decisão, um cenário de protagonismo em que a pessoa possa, né, ser capaz de fazer outras escolhas diferentes da vulnerabilidade que a sociedade sempre coloca esse grupo tão marginalizado. Eu acho que a documentação foi o primeiro caso a ser vencido. Você não precisa mais entrar na justiça para mudar a sua documentação. Não é fácil, mas também não precisa pagar um advogado, né? Construção de família, eu acho que é uma questão muito social, assim. A sociedade, ela está entendendo alguns aspectos de estruturas de famílias diversas hoje em dia. Não está sendo fácil, tem muito preconceito, tem muita opinião velada de preconceito, mas eles estão começando a entender, a passos lentos, que a estrutura de família é diferente hoje em dia e compreender um pouco sobre o que é ser uma pessoa trans, né? Então, hoje em dia, eu fico feliz de poder mudar o meu nome e poder ter feito uma documentação de união estável com ela, que era uma coisa que não podia ter antes. Eu sou muito ligada com a minha mãe e a gente já estava junto há um tempo e minha mãe sabendo que eu estava com uma pessoa, eu vinha pra cá, dormia aqui e tal. E ela estava me impressionando para saber quem era, porque, enfim, né? Ela disse, como é que você dorme na casa de alguém e eu não sei quem é, só sei o nome. Aí resolvi contar. Disse, porra, eu preciso contar. Aí chegou um belo dia, eu disse, mãe, senta aqui, vamos lá. Aí eu disse, Oliver, ele é menino, mas ele não nasceu menino e tal. Eu usei uma linguagem assim bem lúdica, né, para ver se ela entendia. E aí ela me deu a melhor resposta possível, que ela não tinha nada a ver com isso, que se ele é Oliver, ela vai conhecer Oliver e não importa se ele não foi sempre Oliver, mas ele é Oliver. Então, quem ama sou eu, quem quer sou eu, quem tá junto sou eu e é a minha escolha e ela respeita. Aí pronto, assim, hoje livinho pra lá, livinho pra cá. E aí a gente resolveu da seguinte forma, vamos deixar a vida fluir e acontecer e vamos ver no que é que vai dar. Atualmente é Olivia, que é essa aqui de trás, Sushi e Catarina, que vocês conheceram, né, a cachorrinha. Mas possa ser que venha aí uma criança futuramente, que a gente também não sabe se ela vai querer ou poder gerar. A gente já falou sobre adoção, já falou sobre diversas possibilidades, né? É porque eu tenho muito sonho de ser mãe, eu sou muito maternal. Mas aí não tenho exigência de que seja um filho gerado por mim. Então, assim, dependendo, né, do que acontecer, do que a gente for combinando na vida, a gente pode adotar também, tranquilamente, eu não me importo. O meu respeito, o meu incentivo, o meu carinho, eu acho que tudo isso contribuiu para que Oliver se sentisse um pouco mais à vontade todo nesse processo de transição, que não foi um processo fácil, não está sendo um processo fácil. E por todos os motivos que eu acredito que Oliver já deve ter falado, mas Oliver segue firme e forte e eu acompanho isso todos os dias, possa parecer que não, mas eu acompanho isso. E eu acredito que Oliver está sendo muito forte em tudo isso que vem acontecendo na vida dele. E acredito que ele ter deixado um ser para trás e ter nascido uma nova pessoa foi de extrema importância para Oliver, pelo simples fato de que ele não se sentia mais representado por aquela pessoa que passou na vida. E agora eu acredito que Oliver está sendo uma pessoa muito mais plena, está conseguindo dar o melhor de si para o mundo e acredito que Oliver também espera o melhor do mundo para si. Pode elencar como prioritárias, né, inclusive em diálogo com o próprio movimento que tem preparado um documento e tem interesse em mostrar ao governo do estado as prioridades desse movimento, né, seriam a questão da casa-abrigo,
que ainda hoje não existe no estado de Pernambuco, não existe casa-abrigo para uma pessoa LGBT que é expulsa de casa, por exemplo. Essa própria questão da segurança e do enfrentamento à violência, né, para a gente evitar de ser mortas no meio da rua, de sermos queimadas. Tem também a questão do acesso à saúde, né, a dificuldade no acesso à saúde, principalmente para pessoas LGBTQIA+, no interior do estado, e também a questão de coleta de dados para que a gente possa quantificar essa vulnerabilidade, essa violência e essa exclusão, porque muitas vezes a gente sabe que a violência acontece, mas não é quantificada, não existe dados, não existe um quantitativo para que possa se fazer a política pública, né? O maior desafio que a gente tem hoje é conseguir acessar o primeiro artigo da Constituição Federal, que é o direito à vida. A política existe, mas que é inacessível para eles, para nós, porque a gente é preto, pobre, já está ali como punição da sociedade, né? E ressocialização nenhuma acontece dentro do sistema prisional pernambucano. Ele pune, mata e marca muitas das pessoas, né? Foi uma grande exceção desse espaço porque eu não permiti. Ou ele me matou e eu não percebi, mas é isso. O Brasil tem eu acho que é a estrutura, né? A gente tem uma estrutura que ela é formada pelo patriarcado, colonizadora, né, machista. Então vem disso aí. A gente está vivendo uma época que, eu não vou falar de governo, direita, de esquerda, eu vou falar de um processo de desumanização, de desigualdade muito grande. A gente vive nesse processo, e esse processo ele estagnou uma certa época e agora está voltando com tudo novamente. A gente precisa ter mais pessoas que sejam iguais, né, que tenham as mesmas ideologias que você, que outras pessoas que estão proporcionando esse projeto. A gente ainda, claramente a gente consegue ver que os espaços de maior diálogo são onde tem pessoas cisgêneras parceiras, onde pessoas que conhecem, que reconhecem o seu privilégio e buscam tornar esse privilégio um ponto de acesso para pessoas menos privilegiadas. Então, continuem. Eu sei que vocês podem ser vítimas também, mas ligar o privilégio a uma ação onde diminua as vulnerabilidades dos outros é essencial para a nossa mudança.